Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje estudar a lição 5, que vai ser ministrada no dia 5 de maio de 2024. É a lição 5 da revista dos adultos. Essa lição tem o título Os Inimigos do Cristão. Texto áureo. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Gálatas capítulo 5, versículos 25 e 26. Verdade prática. Na jornada da fé, há inimigos que tentam nos atrapalhar. O diabo, a carne e o mundo. Mas em Cristo somos mais que vencedores. Então, novamente, a verdade prática. Na jornada da fé, há inimigos que tentam nos atrapalhar. O diabo, a carne e o mundo. Mas em Cristo somos mais que vencedores. A lição vai abordar a respeito de cada um desses inimigos. A leitura diária. Na segunda-feira, o assunto é a realidade bíblica do inimigo de nossas almas. Na terça, como tentador, o diabo atua para desestabilizar o crente. Na quarta, a realidade bíblica da carne como inimiga da jornada. Na quinta, concupiscência da carne, dos olhos e soberba da vida. Na sexta, o mundo como sistema que procura oprimir o crente. E no sábado, é preciso sujeitar-se a Deus e resistir o diabo. Esse conteúdo está na descrição do vídeo. Leitura bíblica em classe. Romanos capítulo 6, versículos 11 a 14. E depois 1 João capítulo 2, versículos 15 a 17. Romanos capítulo 6. O texto bíblico diz assim: Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. 1 João capítulo 2, versículos 15 a 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A palavrinha um pouco difícil, né? Concupiscência. Às vezes a gente fala com concupiscência, não é ciência, é ciência, concupiscência. Esse texto de 1 João diz: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Nós temos trabalhado aqui com os irmãos pelo menos 5 significados da palavra mundo na Bíblia. O mundo pode ser humanidade, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, esse mundo é a humanidade. Pode ser multidão, os fariseus falaram assim: olha lá, todo mundo está indo atrás de Jesus. Aquele mundo era multidão, eram aquelas pessoas que estavam seguindo Jesus. A gente também costuma falar, né? Todo mundo já chegou. Esse todo mundo é quem? São aquelas pessoas que a gente está esperando, né? Planeta. Em Atos capítulo 17, Paulo pregando em Atenas, ele faz referência
ao mundo como universo. Atos 17, Paulo ele faz referência à palavra mundo ali como universo. A ideia de que Deus criou o mundo e todas as coisas que nele existem no sentido de universo. Não está restrito ao planeta. Mas ali em Salmos 24, versículo 1, já está restrito ao planeta. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e tudo que nele habita, ou seja, o mundo que é a terra. E a sociedade corrompida, que é o que cabe aqui nesse versículo, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. A gente não deve amar essa sociedade corrompida que vive fora dos preceitos de Deus, fora dos princípios de Deus. Então são esses cinco significados da palavra mundo, e a gente aplica como melhor convier, de acordo com o contexto no qual a palavra está aplicada. Né? Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Que mundo é esse? É a sociedade corrompida. Né? Então, é humanidade, multidão, planeta, universo e sociedade corrompida. Pelo menos esses 5 sentidos aqui da palavra mundo na Bíblia. Vamos ler aqui uma introdução que está na revista do professor. Introdução. A palavra de Deus identifica 3 grandes inimigos que se colocam diante de nós ao longo de nossa carreira: o diabo, a carne e o mundo. Por isso, nesta lição, estudaremos cada um desses inimigos, o conceito bíblico de cada um deles e como, do ponto de vista doutrinário, a Bíblia nos orienta a lidar com esses inimigos. Diante de nossa jornada para o céu, nos deparamos com esses 3 inimigos. Dessa forma, devemos estar biblicamente instruídos e espiritualmente preparados para enfrentá-los ao longo da caminhada com Cristo. Número 2, a apresentação da lição. Objetivos da lição. Identificar o primeiro inimigo do cristão, o diabo. Número 2, explicar o conceito bíblico da palavra carne. Número 3, apresentar o termo mundo, enfatizando os 3 níveis de vícios infames, de acordo com a lição. Os 3 vícios é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Me chamou a atenção aqui, antes de continuar, quando diz aqui que o diabo é um inimigo real, a realidade bíblica do diabo. O diabo é um inimigo real. Uma das maiores estratégias que o diabo tem é ele plantar no coração das pessoas, fruto muitas vezes de um racionalismo exagerado, a ideia de que o diabo não existe, de que o diabo é uma invenção, e aí entra naquela questão da Idade Média, né? Porque na Idade Média tem aquela ilustração do diabo com chifre, com tridente, com rabinho, né? Essa ilustração do mal, isso é uma ilustração da Idade Média. A Idade Média que trouxe essa ilustração do diabo, assim, do mal, nessas características. E aí a ideia é justamente essa, o diabo ele tentar trazer essa ideia de que ele não existe, porque aí ele vai poder agir com mais facilidade, né? Essa é uma das estratégias do diabo. A outra estratégia do diabo, que também tem sido muito eficaz, tem trazido muito resultado para ele, é ele colocar em xeque a fidelidade da Bíblia como a palavra de Deus. Mas nós sabemos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deus disse: a minha palavra é como um martelo que esmiuça a penha.
a promessa do Senhor de que nós devemos pregar o Evangelho e que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Por mais que o diabo tente, cegar o entendimento dos incrédulos, como está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, Paulo disse: se o nosso evangelho está sendo encoberto, é para os que se perdem que está sendo encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Então você vê a ação do diabo, além dele ele tentar agir, levando muitos a acreditar que ele não existe, ele também tenta desacreditar, obstruir, impedir o avanço do evangelho, desacreditando a palavra de Deus. Então são essas duas estratégias que ele tem utilizado contra o evangelho. O diabo não existe, ou então o diabo até existe, mas a Bíblia não é a palavra de Deus, não. Então, essas duas estratégias do diabo, desacreditar a Bíblia e levar as pessoas a acreditarem que ele não existe, essas duas estratégias é que ele tem atuado na humanidade, cegando o entendimento das pessoas, enganando as pessoas, É o espírito do engano, conforme Paulo também nos ensinou. Motivação da lição. Temos inimigos que nos atacam de maneira externa. O diabo e o mundo. E um inimigo que nos afronta do ponto de vista interno, a carne. Ambos os inimigos constituem uma oposição que nos enfrenta tanto do ponto de vista externo quanto do interno. Quantas ciladas o inimigo já armou para nós? Quantas armadilhas o sistema do mundo planeja para nos afrontar? Quantas tentações por meio de pensamentos, sentimentos e vontade estão a todo tempo nos confrontando? São perguntas que a gente responde para nós mesmos, amém? Aplicação. Nossos alunos, aqui é o comentarista dizendo, que os alunos têm que compreender, que todos nós temos que compreender que nós temos inimigos perigosos que têm como propósito de nos remover. O propósito dos inimigos perigosos é de nos remover do caminho para o céu. Uma vez fortalecidos pelo Espírito Santo, tenhamos perseverança para superá-los ao longo da nossa carreira. Agora vamos para o comentário da lição. A palavra-chave da lição é inimigos. Introdução. Na jornada da vida cristã, nos deparamos com perigos que ameaçam a trajetória do nosso caminho para o céu. Nela encontraremos 3 inimigos que buscam nos atrapalhar: o diabo, a carne e o mundo. O diabo e o mundo estão do lado externo de nossa trajetória. A carne, porém, está do lado de dentro. É a nossa natureza pecaminosa. Por isso, nessa lição, estudaremos esses 3 inimigos da jornada da vida cristã. Certa vez alguém me fez uma pergunta, Eu ouvi essa pergunta, melhor dizendo. Qual desses 3 inimigos é o mais poderoso? O diabo, a carne ou o mundo? O diabo. Não, o diabo está derrotado. O diabo está derrotado. O mundo, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. O diabo, a carne e o mundo. Desses 3 inimigos, o mais poderoso é a carne. Porque o diabo está derrotado. Pelo sangue de Jesus, nós temos a vitória, sobre o diabo. Temos Jesus ao nosso lado, amém? O mais valente. Jesus é o mais valente, amém? O mundo, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Mas é a carne. A carne é o inimigo mais poderoso, é aquele inimigo que tem mais poder para derrubar o cristão, é a carne. Precisamos estar vigilantes em relação aos 3, mas principalmente a carne. Amém? Número 1. O primeiro inimigo do cristão, o diabo. O diabo é real,
A existência do diabo como pessoa é descrita desde o primeiro livro da Bíblia. No Antigo Testamento, as ações de Satanás são descritas em Gênesis, 1 Crônicas, Jó, Salmos, Isaías, Ezequiel e Zacarias. O Novo Testamento mostra a atuação do diabo cerca de 25 vezes das 29 passagens dos evangelhos em que Jesus o menciona. Em seu ministério, Nosso Senhor atesta a realidade de Satanás. Jesus disse: "Eu via Satanás caindo do céu como relâmpago." Satanás tentou Jesus. No Antigo Testamento, a título de exemplo, podemos dizer lá no Jó, capítulo 1, né, quando Satanás se apresentou e ficou fazendo questionamentos em relação a Jó, né? Zacarias 3, aí Deus permitiu que ele tentasse Jó, que ele tocasse em tudo de Jó, até na sua saúde, mas que poupasse a vida de Jó, mostrando que Deus ele põe o limite no agir do diabo, amém? O diabo vai só até onde Deus permite. Então, Jó capítulo 1, em Zacarias capítulo 3, quando Satanás se opôs ao sacerdote Josué, esse sacerdote Josué não é o Josué lá de Moisés, não, é outro Josué. Primeiro Crônicas, capítulo 21, a questão do censo. Lá em Isaías, capítulo 14, como caísse do céu a estrela da manhã. Em Ezequiel 28, que também faz abordagens a respeito de Satanás. Então, o Antigo Testamento faz referências a Satanás e o Novo Testamento também, porque ele é real, ele é um inimigo real. Número 2, a descrição de Satanás. As Escrituras Sagradas descrevem Satanás como um ser espiritual que pertencia a uma ordem angelical dos querubins, sendo o mais exaltado deles. Ezequiel capítulo 28. Em Judas 9, por ele pertencer a uma ordem elevada, está registrado que o arcanjo Miguel contendeu com Satanás a respeito do corpo de Moisés, mas não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele. De fato, Satanás é o chefe dos anjos caídos. Ele possui poder, porém suas ações estão limitadas, mas é visto como o Deus deste século, o príncipe da potestade do ar. O Deus deste século, 2 Coríntios 4,4, como eu disse, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. O Deus deste século é o diabo. E Efésios 2,2 fala do príncipe da potestade do ar. Também podemos afirmar que Satanás é um ser que possui personalidade, ou seja, ele tem inteligência, raiva, desejos e vontade própria. Nosso Senhor considerava Satanás como uma pessoa e por isso usou pronomes pessoais para se referir a ele. Satanás ele pode se transformar em anjo de luz para enganar, se possível, os próprios eleitos. Conforme eu disse, esse registro, né, do diabo como com tridente, com chifre, com rabinho. Isso é uma ilustração, uma personificação do diabo, vamos assim dizer, que foi trabalhada na Idade Média, né? Para poder transmitir a mensagem por meio de figuras até, porque na Idade Média, a ignorância, ou seja, as pessoas não sabiam ler, muitas pessoas não sabiam ler, e então, para poder transmitir alguma ideia para elas, muitas vezes se usava imagens, né? Imagens, quadros, desenhos, pinturas, e esse era um recurso didático para ensinar as pessoas na Idade Média, né? Então, diante disso, houve essa ilustração do diabo bem feio, né? Com um tridente para machucar as pessoas, com rabinho, né? Com chifre, para ilustrar o mal assim, de uma forma que as pessoas viessem assim a ter medo, né? Do diabo, a temer, né? Não, vão ficar com Deus mesmo, porque o diabo não é legal isso aí, não. É do jeito que ele foi ilustrado, né?
E aqui também diz sobre a personalidade. Quais são as características da personalidade? O poder de decisão, as emoções e a vontade. Poder de decisão, emoções, vontade, inteligência. Isso tudo são características da personalidade, ou seja, de uma pessoa. E Deus nos dotou de emoções, de inteligência, de capacidade de decisão, de vontade. E o Espírito Santo também é uma pessoa, porque ele também tem sentimentos. Não entristeçais o Espírito Santo. Ele tem sentimentos, ele tem emoções, ele tem vontade, ele tem decisão, né? O Espírito Santo decidiu enviar Paulo e Barnabé para uma missão. Então, o Espírito Santo toma decisões. O Espírito Santo é uma pessoa. Então, tomada de decisão, emoções, vontade, inteligência são características de personalidade. Número 3, a identidade do inimigo. Podemos conhecer o inimigo por meio dos nomes que a Bíblia usa para descrevê-lo. Serpente refere-se à sua sagacidade e astúcia. Satanás, mencionado 52 vezes, adversário ou opositor. Satanás e adversário ou opositor. Satanás é uma palavra que vem do hebraico. É Shatã. Shatã do hebraico significa opositor. E diabo vem do grego. Diabolos significa acusador. Satanás é adversário, opositor. É o Shatã, vem do hebraico. E diabolos, diabo, acusador, vem do grego. Eu vou ver se eu coloco essas duas palavras aqui, o Satanás e o diabo, esses dois nomes, vou ver se eu coloco na descrição do vídeo explicando um pouquinho, tá bom? Então é Satanás, o diabo que é o acusador, o maligno, o dragão vermelho, revela sua ferocidade, tentador, ação tentadora no campo da mentira e da imoralidade, enganador, Beelzebul, chefe dos demônios, Belial, pessoa má sem valor. Esses nomes revelam uma natureza cruel, perversa e destruidora do nosso inimigo. Sinopse 1, breve resumo. O primeiro inimigo do cristão, o diabo, é descrito na Bíblia como um ser real. Demônios. Os demônios são seres que têm personalidade e inteligência. Como membros do reino de Satanás, eles fazem parte de um império maligno altamente organizado que tem autoridade sobre as potestades do ar. Como agentes da promulgação dos propósitos de Satanás, os demônios são inimigos de Deus e dos seres humanos. Os espíritos demoníacos são completamente malignos, mal intencionados e estão sob a autoridade de Satanás. A fim de vencer os esquemas e as tentações de Satanás e suas forças demoníacas, os cristãos devem travar uma contínua guerra espiritual contra eles. Os demônios podem causar enfermidades e doenças físicas ao corpo, embora não possa ser afirmado de maneira nenhuma que toda doença e enfermidade seja resultado de espíritos malignos. Muitas vezes a doença vem por nossa culpa mesmo, né? Má alimentação, bebidas, fumo, drogas, noites mal dormidas, trocar a noite pelo dia, a não ser a pessoa que trabalha, né? Mas também ela procura descansar depois para poder enfrentar a outra noite, né? Mas eu tô falando assim que virada de noite na bagunça, né? Tudo isso vai deteriorando o nosso corpo. Então nós precisamos nos alimentar bem, dormir bem, fazer uma atividade física moderada e contínua, né? Isso não é fazer uma caminhadinha uma vez por semana e achar que tá bom, não. Tem que ser uma atividade mais contínua. E tudo isso para a gente poder cuidar do nosso corpo. Muitas vezes a gente sabe que às vezes a pessoa tem a família,
ela tem alguma tendência a ter alguma doença. Então a gente pode potencializar ou inibir essa tendência. A família, por exemplo, tem tendência a ter diabetes. A pessoa abusa de refrigerante, abusa de açúcar, abusa... Qual é a tendência? Ela está potencializando aquela tendência que ela tem. Aí o risco que tem de estourar a doença é grande. Agora, se ela faz uma atividade física regular, se ela até come doce, mas ela controla, então ela está prevenindo isso. Então, quer dizer, muitas vezes a doença vem pelo nosso próprio descuido, né? A pessoa às vezes às vezes a família tem algum quadro de problema de coração, por exemplo. Aí a pessoa não faz uma atividade física, a pessoa está com sobrepeso, ela não se cuida. Então, quer dizer, ela tá potencializando aquele problema que ela tem no coração. Ela está criando mais condições. Agora, se ela se cuida, tem os devidos cuidados, até acompanhamento médico também, ela está o quê? Inibindo. Então, a gente pode potencializar ou a gente pode inibir uma tendência que às vezes a nossa família possa ter de alguma doença, né? Alguma coisa assim. E claro, nunca se esquecendo do poder de Deus para nos curar, que nós temos o Jeová Rafá, o Deus que cura, né? Mas precisamos tomar cuidados também com a nossa saúde. Irmãos, aqui tem uma vez, né? São duas coisas que eu quero comentar aqui. Esse item 1 aqui é uma verdadeira aula de angiologia e satanologia. Ela não é completa, não. Tem muita coisa que não foi abordada aqui. Mas aqui colocou um enfoque em Satanás. Essa aqui é uma aula de satanologia. Satanologia é o estudo de Satanás, né? Até ele tem estudo. Satanologia, o estudo de Satanás. E tem da demonologia, o estudo dos demônios, satanologia, o estudo de Satanás. Isso tudo faz parte da angiologia ou angelologia, que é a parte da teologia sistemática que estuda sobre os anjos. Então, esse conteúdo aqui é muito interessante. Essa parte aqui nós estamos estudando um pouco de satanologia. Isso faz parte da angelologia. E um pouco de demonologia também, né? O estudo dos demônios, que são os anjos caídos. E é aqui que eu quero chegar. Tem uma linha de pensamento que aparece um monte de coisa, né, irmãos? Essa linha, ela diz que os demônios não são os anjos caídos. Eu não concordo com isso. Às vezes fala que os demônios, né? Os demônios não são os anjos caídos. Que os demônios são outra classe de espírito, mas não tem nada a ver com os anjos caídos. Eu não concordo com isso. Porque a Bíblia diz que os anjos, eles perderam o seu estado original, né? Judas fala que eles abandonaram o seu domicílio, que era o céu, e eles perderam o seu estado original. Se transformaram nos demônios, né? Nos anjos caídos. Aí fala que esses demônios, essa linha fala que esses demônios são espíritos daqueles homens maus da antiguidade, quer dizer, mas os espíritos não têm essa atuação. O espírito de homens não está por aí, né? Não existe isso na Bíblia. Ou fala também que os demônios foram criados por Deus, quer dizer, você acha que Deus ia fazer assim? Não, agora eu vou criar os demônios só para fazer maldade. Não, Deus ele não ia não ia perder tempo com isso, criando uma classe de demônios para poder fazer maldade e tentar os homens e servir Satanás. Não. Então essa linha de pensamento é um pouco esquisita, ela é um pouco sem fundamento, mas existe. Ou Deus criou os demônios separadamente dos anjos caídos, ou então esses demônios eram espíritos dos homens antigos que eram maus, que também não tem nada a ver. Então são coisas que não têm fundamentação bíblica, mas são coisas que aparecem. Então nós sabemos que os anjos caídos, eles perderam o seu estado original, então eles se transformaram nos demônios, né?
São os anjos caídos que receberam essa denominação aqui também de demônios. Então, mais nesse sentido. Os anjos caídos são os demônios. E não existe esse negócio de que Deus criou os demônios. E Deus ia criar demônio para ficar fazendo maldade para o homem, né? Deus não ia perder tempo com isso. E também não são espíritos de homens antigos, malvados, que estão perdidos por aí e ficam fazendo maldade. Também não se enquadra. Mas essas colocações existem, por isso que eu estou trazendo aqui, para poder enriquecer a aula. Mas o demônio não é espírito de homem malvado e nem foi uma classe de espírito que Deus criou para poder fazer o mal. Esses demônios são os anjos caídos. Amém? E que estão a serviço de Satanás. Eu trouxe para enriquecer a aula e para a gente saber que isso existe, porque já que nós estamos aprofundando o conteúdo, é importante trazer isso à tona, porque às vezes você pode se deparar com isso em algum momento, e você vai lá para Judas. Não, os anjos abandonaram o seu domicílio e perderam o seu estado original, aquele estado de pureza, aquele estado de santidade, aquele estado de beleza. Eles perderam isso, né? Então tem os anjos caídos e tem os anjos eleitos. Quem são os anjos eleitos? Os anjos eleitos são os anjos que permaneceram fiéis a Deus. Segundo a doutrina bíblica, Satanás levou consigo 1/3 dos anjos para a queda, né? Jesus disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Jesus estava lá, dizendo, mostrando então que a presciência de Jesus, que antes de todas as coisas Jesus já existia, amém? Jesus é o Pai da eternidade, glória a Deus. Número 2, o segundo inimigo do cristão, a carne. Conceito bíblico de carne. Há 4 definições para a palavra carne na Bíblia: o tecido muscular do corpo humano e dos animais, o corpo humano inteiro, o ser humano segundo a sua fragilidade e imortalidade, e a natureza humana pecaminosa. Dentre muitas perspectivas da palavra carne na Bíblia, a expressão concupiscência da carne tem grande relevância. Quando o apóstolo João usa esse termo para se referir à satisfação carnal em todas as suas dimensões, quando o apóstolo João usa esse termo, ele se refere à satisfação carnal em todas as suas dimensões: glutonarias, sensualidade, bebedeira, relações sexuais ilícitas. A expressão revela que não há critério ou norma moral num contexto em que a busca pelo prazer individual dita a tendência. É o egoísmo em grau elevado. Eu atropelei a vírgula aqui e perdeu o sentido, eu tive que voltar. Tem que ler com mais calma, né, irmãos? Número 2, a carne no Novo Testamento. Na perspectiva do Novo Testamento, o termo grego sarx, isso é, carne, é uma referência direta à totalidade da natureza humana pecaminosa, a parte de Deus, degradada, sem a presença do Espírito Santo. Em suas cartas, o apóstolo Paulo evidencia o que uma natureza dominada pela carne pode produzir. A carne opõe-se a Deus e aos seus propósitos. Pois ela tenciona caminhar de modo independente do Altíssimo. Seu desejo e vontade estão fora dos planos divinos. Ela faz com que o ser humano haja como se fosse o próprio Deus. Número 3, a perspectiva doutrinária da palavra carne. Doutrinariamente, a carne é a natureza humana depois da queda de Adão. Como vimos, a expressão carne pode ser usada para se referir ao corpo humano, mas também à natureza pecaminosa. Nesse sentido, embora uma mesma palavra possa trazer sentidos diferentes, não há razão de confundir-se entre carne como corpo e carne como natureza pecaminosa, pois o que é produzido pela natureza pecaminosa logo é reconhecido, como, por exemplo, a idolatria é uma obra da carne, ou seja, da natureza humana pecaminosa.
Sinopse 2, o segundo inimigo do cristão, a carne, pode se referir ao corpo, mas também à natureza humana caída. Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 21, fala das obras da carne. Essas obras da carne aqui é no sentido da parte pecaminosa do homem, né? A parte da queda, do homem caído, né? As obras da carne são manifestas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonarias. E Paulo completa, e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Porque a obra da carne, ela é fruto de uma vida sem Deus. Ela é o homem natural. Nós temos dois tipos de homem: o homem natural e o homem espiritual. O homem natural é o homem que não teve experiência com Deus, ele não teve experiência do novo nascimento. Ele está morto em seus pecados e delitos. E nós temos o homem espiritual, que é o homem que teve a experiência do novo nascimento, é o pecador remido. O homem natural é o pecador não remido. E o homem espiritual é o pecador remido, que reconhece que precisa do perdão de Deus, da misericórdia de Deus, que reconhece que é um pecador e pede a Jesus: Senhor, tem misericórdia de mim, e busca a presença de Deus e quer fazer a vontade de Deus. Ele cogita pelas coisas celestiais e não pelas terrenas. Ele cogita pelas coisas do Espírito e não pelas coisas da carne. Esse é o homem espiritual. E aqui, essa situação aqui é a situação do homem natural. E tem o homem carnal. O que é o homem carnal? O homem carnal, Paulo também fala sobre o homem carnal. O homem carnal é um homem que também teve experiência com Deus, mas só que ele está vacilando, né? Ele está brincando. É aquele homem que não busca tanto ter uma vida com Deus, que está relaxado, não busca ter conhecimento, crescimento na graça e no conhecimento. Ele não busca desenvolver a sua salvação, né? Então, o crescimento espiritual. Paulo disse, tanto é que Paulo escreveu para a igreja, e ele disse: eu vos falo, e, se eu não me engano foi o escritor aos Hebreus, eu vos falo como a carnais, não como espirituais. Por isso eu não posso falar para você de coisas mais profundas. Eu tenho que falar para vocês dos princípios elementares da palavra de Deus. Eu tenho que falar para vocês o beabá, aquele beabazinho que o neófito, novo convertido, recebe. Aquela liçãozinha água com açúcar que o novo convertido recebe, até ele ir aprendendo, aprofundando na palavra de Deus. Já tem um tempo decorrido e vocês estão como carnais, vocês estão como crianças espirituais, vocês não... Já é um tempo decorrido, já era para estar falando de coisas mais profundas para vocês, mas vocês não cresceram espiritualmente. Então é por isso que a gente tem que desejar ser um homem espiritual. O homem carnal, ele também aceitou Jesus como Salvador, reconhece a salvação, o perdão dos pecados, mas ele não busca esse crescimento. E quando ele não busca esse crescimento, ele tende também muitas vezes a ser uma pessoa mais carnal, aquela pessoa mais ciumenta, aquela pessoa invejosa, aquela pessoa que muitas vezes toma atitudes que não deveria tomar, né? Que o fruto do Espírito Santo não está transbordando na vida dela. Então é essa questão. Por isso que nós devemos ser não carnais, mas espirituais. Precisamos desejar ser espirituais e não carnais. Mas nós temos esses três tipos de homem. O homem natural é aquele que não teve experiência com Deus. E tem o homem espiritual, que teve experiência com Deus, e o homem carnal, que também é convertido, tem experiência com Deus, mas ele tá fraco na fé, ele não está desenvolvendo na fé, ele não está tendo um crescimento na sua maturidade cristã, entendeu? Por quê? Porque muitas vezes também lhe falta o estudo da Bíblia, lhe falta
falta ali o estudo da Bíblia, falta ali tempo de oração com Deus, buscar em jejum, em oração, participar dos cultos, dos estudos bíblicos, procurar crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Então devemos desejar as coisas celestiais, as coisas espirituais. Isso é característica do homem espiritual. Os atos da natureza pecaminosa e o fruto do Espírito. Não há passagem na Bíblia que mostre um contraste mais claro entre o modo de vida dos crentes cheios do Espírito Santo, isto é, aqueles que têm o Espírito de Deus vivendo neles, e o das pessoas ainda controladas pela sua natureza. É o que eu falei, o homem espiritual e o homem carnal, o homem espiritual e o homem natural. Paulo comenta as diferenças gerais dos modos de vida, enfatizando que o Espírito de Deus está em guerra contra a natureza humana pecadora. Paulo também incluía uma lista específica tanto dos atos da natureza pecaminosa, isto é, rebelde, desafiadora a Deus, como o fruto, isto é, os traços de caráter, os efeitos do Espírito. A natureza pecaminosa, ou a carne, do grego sarx, indica a natureza humana com seus desejos corruptos e a sua tendência de desafiar a Deus e seguir o seu próprio caminho. Os que seguem as tendências e os comportamentos da natureza pecaminosa não podem fazer parte do reino de Deus. Por esse motivo, é preciso resistir a esta natureza pecaminosa e matá-la espiritualmente, por meio de uma contínua batalha espiritual que os cristãos devem travar e vencer do poder do Espírito Santo, e vencer pelo poder do Espírito Santo. Então, há uma contínua batalha espiritual para permanecermos espirituais na presença de Deus. Um bom exemplo de crentes carnais é a igreja de Corinto. Você lê a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, você vê ali crentes carnais. E estavam na igreja, tinham dons, mas tinham atitudes carnais, né? E então é um bom exemplo de crentes carnais. A primeira epístola de Paulo aos Coríntios é interessante, dar uma lida depois, passear por lá para ver as características dos crentes carnais. E a igreja era uma igreja que tinha os dons do Espírito Santo, né? Terceiro, item 3. O terceiro inimigo do mundo cristão. O terceiro inimigo do cristão, o mundo. Nós já falamos do diabo, falamos da carne e agora o mundo. Lembrando, né, aquele comentário, o inimigo mais poderoso é a carne. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Temos condições de vencer o mundo. E o diabo também já é derrotado pelo sangue de Jesus. Ele não pode, o maligno não toca naquele que pertence a Deus. Aquele que é de Deus, o maligno não toca. Amém? Então, desses três inimigos aí, a carne, o mundo e o diabo, a resposta a essa pergunta, qual dos três é o mais poderoso, é o que mais prejudica o cristão, é a carne. O terceiro inimigo do cristão, o mundo. Perspectivas bíblicas da palavra mundo. Há 5 conotações bíblicas para a palavra mundo. A terra, no Salmo 24, versículo 1. O conjunto das nações conhecidas. 1 Reis 10, 23. A raça humana. João 3,16, né, que é a humanidade. O universo. E os que se opõem a Deus. E a sociedade corrompida. Foi o que nós consideramos, né? Aqui está com outras palavras, mas foi o que nós consideramos. A humanidade, a multidão, planeta, universo, sociedade corrompida. São as 5 aplicações da palavra mundo na Bíblia. Esses têm o diabo como chefe e vivem na impiedade. De modo geral, a Bíblia usa a palavra mundo para descrever 2 grandes realidades: o planeta Terra em que habitamos e as pessoas que vivem da maneira independentes de Deus, é a sociedade corrompida. A passagem de 1 João capítulo 2,15, quando diz para não amarmos o mundo, a ideia é de uma sociedade separada de Cristo e que se manifesta contrariamente a Deus, pois está dominada pelos vícios mais infames e cujas ações não condizem com a vontade de Deus.
Na epístola, esses vícios são classificados em 3 níveis: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. 3 níveis de vícios infames. As concupiscências da carne, dos olhos e a soberba da vida são níveis de vícios infames que todo cristão encontrará diante da sua jornada. Letra A, concupiscência da carne. A concupiscência da carne tem a ver com a natureza humana completamente dominada pelo pecado, corrompida, decaída, todo o ato do corpo para fins maléficos e imorais. Letra B, a concupiscência dos olhos. A concupiscência dos olhos tem a ver com tudo que envolve a mente e a imaginação. Ela cria o desejo pelas coisas pecaminosas oferecidas pela mídia, música, filmes, literatura e a arte para ceder aos desejos carnais. E a soberba da vida, esse nível de vício expressa a autoglorificação do homem no pecado, denotando seu egoísmo, vanglória e ateísmo. É o homem da atualidade, desprezando o Criador em oposição deliberada. Então temos aqui a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Devemos guardar os nossos olhos, né? E o Salmo 121 diz: eleva os olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Quer dizer, acima do monte está o Senhor. A ti que habitas nos céus, eleva os meus olhos. Salmos 123, versículo 1. Então nós devemos olhar para o Senhor, olhando para Jesus Cristo, firmemente, o autor e consumador da nossa fé. Interessante essa passagem dos olhos, dá para dar uma mensagem muito, muito profunda, né? Número 3, vencendo o mundo. Tem questão de Davi, né? Os olhos de Davi quando viram Batseba, os olhos de Eva quando ela olhou para aquela fruta, né? Para aquele fruto e olhou e viu e disse que era agradável, né? Então, quer dizer, os olhos, né, irmãos? Precisamos pensar nisso, amém? E olhos espirituais também, né? Aquela questão dos olhos espirituais também. Dá uma mensagem muito profunda falar sobre os olhos. Número 3, vencendo o mundo. Há um sistema carnal que age sob o controle do maligno, que busca nos remover do caminho que leva ao céu por meio de ideologias anticristãs, estilos de vidas que não glorificam a Deus e formas contrárias aos valores do Evangelho. Para vencer essas investidas é preciso ter uma vida cheia do Espírito. Efésios 5,18. É preciso também viver plenamente em Cristo Jesus, fazendo a vontade de Deus. Sendo assim, precisamos nos sujeitar a Ele, resistir ao diabo, pois temos a sublime promessa: Ele fugirá de vós. Tiago capítulo 5, versículo 7. Sinopse 3, o terceiro inimigo do cristão, o mundo, apresenta 3 níveis de vícios infames: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Só reforçando aqui, vamos reforçar na pergunta número 2. Conclusão. O apóstolo Pedro nos adverte a respeito do plano do inimigo em nos tragar. Ele anda como leão, rugindo como leão, procurando alguém para devorar, com o objetivo de destruir a obra realizada por Cristo em nossas vidas. Ele quer enfraquecer a nossa caminhada rumo aos céus. A ação diabólica é feita mediante os ataques do inimigo. Então, para não ceder aos seus ardis, precisamos viver constantemente sob a presença do Espírito Santo, preparados e fortalecidos em Deus. Aqui fala Gálatas 5,16, Efésios 6,10, Efésios capítulo 6, versículo 10, que fala sobre a armadura de Deus, a armadura espiritual de Deus que devemos nos revestir para vencer o dia mau, amém? E ficar firme contra as ciladas do diabo. Tudo isso mediante a armadura de Deus. Revisando o conteúdo, número 1, o que o Senhor Jesus atestou em seu ministério? Em seu ministério, nosso Senhor atesta a realidade de Satanás. Número 2, cite ao menos 3 nomes em que podemos conhecer o inimigo na Bíblia. Serpente, adversário, maligno. E aqui é que eu tinha chamado a atenção, vou reforçar.
Satanás, que significa adversário ou opositor, vem do hebraico, Satanás vem do hebraico, Shatan. E diabo, acusador, vem do grego, diabolos. Número 3. O que a expressão concupiscência da carne revela? A expressão revela que não há critério ou norma moral no contexto em que a busca pelo prazer individual dita a tendência. É o egoísmo em grau elevado. Número 4. Qual a perspectiva do novo nascimento em relação à palavra grega sarx, ou seja, a carne? Na perspectiva do Novo Testamento, o termo grego sarx, isto é, carne, é uma referência direta à totalidade da natureza humana pecaminosa, a parte de Deus, degradada sem a presença do Espírito Santo. É o homem natural, né, com a sua natureza caída. Depois que ele tem a experiência do novo nascimento, ele é transformado por Deus em homem espiritual. Existe uma mudança de natureza. Agora a natureza que está nele é a natureza do Espírito Santo. Ele recebeu o Espírito Santo em sua vida. Ainda tem a luta que a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne. Mas agora Deus dotou o homem espiritual de armas, a armadura de Deus, para poder lutar contra tudo isso. Agora nós somos homens que estamos com a natureza carnal aqui, sim, nós temos carne e osso, nós temos toda a estrutura psicológica, sentimental, emocional, de tomada de decisões, mas agora nós temos o Espírito Santo, amém? Agora nós somos selados pelo Espírito Santo, nós temos a marca do Senhor em nós. Agora nós somos propriedade exclusiva de Deus. Não somos mais aquele homem morto em seu pecado, em seu delito. Agora Jesus veio para nos dar vida, vida em abundância e a promessa da vida eterna. Amém? Então, essa perspectiva do Novo Testamento em relação à palavra grega sarx, que é a carne, é a natureza pecaminosa do homem. Mas também a Bíblia fala só a carne como a humanidade, né? Às vezes a carne, ela está falando sobre a humanidade. Não destruirei mais a carne, né? Deus falando assim, a humanidade. Então, às vezes você pega a carne, pode ser o homem, o corpo humano. Então, assim como a palavra mundo, a palavra carne, você também tem que pegar o sentido melhor que se aplica ali, né? A carne nos leva a pecar, é a natureza humana, né? Número 5. De acordo com a lição, quais são os 3 níveis de vícios infames? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Quando fala assim, fulano de tal estava com a carne enferma, então ele está com o corpo dele enfermo, né? Aí você vê, Deus ele ama toda a carne na terra, né? Toda, no sentido de carne, no sentido de humanidade. Então você aplica de acordo com o contexto o melhor significado, assim como a palavra mundo também. Assim, irmãos, nós terminamos mais uma aula e compartilhe com irmãos e amigos e com todos aqueles que gostam de estudar a palavra de Deus. Gostaria de novamente enfatizar essa primeira parte da lição aqui, que nós estudamos, fizemos um bom estudo sobre satanologia e demonologia, né? Que faz parte do estudo dos anjos, estudo da angeologia ou angelologia. Compartilhe com irmãos e amigos, com todos aqueles que gostam de estudar a palavra de Deus. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.